ali na frente, aí às vezes as pessoas entram aqui do teu lado e acabam não recebendo, mas não tem problema, a gente vai distribuir. Mantenha sua mão aberta e levantada aí, por favor. Nós vamos usar durante a pregação. Tem gente aqui na frente também. Enquanto isso, vá abrindo a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. Eu coloquei esses textos bíblicos, isso aí são só textos bíblicos, não tem nenhum argumento meu. Eu coloquei esses textos bíblicos no papel porque são muitos, falando sobre o mesmo assunto, e eu queria que você os lesse e os guardasse, estudasse em casa, estivesse contigo. Eu vou colocar no site do Logos, no site da igreja. Por falar nisso, alunos do Logos, não temos aula amanhã, ok? Não teremos aula amanhã. Ele já está no ar no site do Logos, com várias informações interessantes. Esse texto vai para o site do Logos, já foi, aliás, ontem à noite. Então, se você quiser consultar ou mandar para alguém, fique à vontade, lá no meu Facebook está lá o site do Logos. Na verdade, é um blog. Eu pedi para você abrir, mas eu não abri. Vamos lá? 1 Coríntios 12. Irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam o que, amados? Ignorantes, que deixem de saber, que deixem de conhecer, que deixem de praticar. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos, ou seja, para as estátuas, não é? Para as imagens. 3. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado, Jesus seja anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Aqui vai um parênteses. Não é simplesmente falar a frase Jesus é Senhor. É muito mais do que isso. É viver uma vida reconhecendo o senhorio de Cristo. Amém, amados? Você ouve a frase, o sangue de Jesus tem poder, só Jesus Cristo, ah, meu Pai. Você vê isso na frase, na boca de muita gente que não tem a menor condição de falar isso, de saber o que está falando. Então, essa frase não é simplesmente declamar a frase, mas viver a frase. À frente. 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Semana passada eu frisei um pouco sobre isso, vou voltar a frisar hoje e semana que vem. 5. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o que? É o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus, quem efetua o que? Tudo em todos. 7. E esse é o versículo para mim mais importante do capítulo 12. Se você quiser sublinhar, marcar de amarelo, para mim esse versículo está inclusive marcado na minha Bíblia. 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Em outras versões assim, visando a um fim proveitoso. Ou seja, já estudando o texto bíblico com você, ou seja, a manifestação do Espírito em qualquer tipo de dom, de qualquer forma, não pode ser por acaso nem sem propósito. A manifestação do Espírito, ela tem que obrigatoriamente gerar algo para o bem comum. Ela tem que ter um propósito. Ela não pode ser vazia. Não pode se falar línguas, não pode se profetizar, não pode se ter outra manifestação do dom de maneira vazia, de maneira vaga. Tem que ser de fim proveitoso. Não pode deixar o crente que está ouvindo na dúvida. Não pode gerar especulação. Tem que ter um fim proveitoso. Você pode repetir comigo? A manifestação do Espírito Santo tem que ter um fim proveitoso. Quem diz isso não é Antônio, é a Bíblia. 8. Pelo Espírito
a um é dada a palavra de sabedoria. Ele vai dizendo quais são os dons. A palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, a fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, a interpretação de línguas, ou seja, dessas línguas. 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como Ele quer. É como a gente quer? Não. Como é então? É como Ele quer. Vamos continuar, vamos ler o texto, o capítulo todo. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Amém, amados? Amém. Então perceba que uma pessoa que tem um dom não bebe de um espírito diferente de uma pessoa que tem um outro dom. Por isso não pode haver choques. Por isso não pode haver divergência naquilo que o Espírito Santo fala e faz. Amém, igreja? Amém. Porque a Bíblia diz que os dons têm a mesma origem. É a manifestação da mesma origem, o Espírito de Deus. 14. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, eu não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso ele deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo, no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Parafraseando esse texto, se todos falassem em línguas, somente falassem em línguas, aonde estariam os dons de curar? Se todos somente tivessem discernimento de espíritos, aonde estaria o dom da profecia? Entende? Aqui diz que todos os dons são necessários para o corpo, são úteis para o corpo. 21. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Indispensáveis. Aquele irmãozinho por quem você não dá nada, aquele irmãozinho que parece que não tem nada a dar, ele é indispensável na obra de Deus. E que o povo de Deus dê glória a Deus aí, meu irmão. Glória a Deus. 23. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com um decoro especial. Fala sobre os pecadores. 24. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Isso aqui fala de maturidade. Vou repetir. Enquanto os que em nós são decorosos, são certinhos, são bons, são maduros, não precisam ser tratados de maneira especial, porque ele é maduro, ele sabe que não precisa de um chamego a mais, ele sabe que ele é especial para Deus e que ele é especial para os irmãos. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão do corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Vamos repetir essa frase aí, que todos os membros, responda mais forte, por favor, que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Fala bastante, né?
26. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? Você pode responder essa pergunta? Não, não são todos apóstolos. São todos mestres? Não, também não são. Tem todos o dom de realizar milagres? Não. Tem todos os dons de curar? Não. Falam todos em línguas? Não. Todos interpretam essas línguas? Não. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Amém, amados? Na mensagem que vem, nós vamos falar sobre os melhores dons, vamos falar sobre todos os dons e explicar como Paulo classifica os melhores dons. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, ajuda-nos nesta manhã a compreender o que Tu queres falar à igreja, a compreender, Senhor, sobre a Tua palavra, não sobre a nossa cultura, não sobre o nosso pensamento, não sobre a nossa opinião, mas sobre a Tua palavra. Em nome de Jesus, nos submetemos a ela, nos submetemos ao Teu Espírito, porque queremos beber da fonte, queremos beber da fonte verdadeira. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Que o povo de Deus diga amém. Amém. Muito bem, irmãos. Em relação aos dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos explicá-los um a um na semana que vem. Eu quero elaborar algumas coisas, algumas normas para a prática dos dons, para depois você poder aprender sobre os dons e já saber como é a prática dos dons. Mas eu quero dizer aqui de antemão que eu creio na contemporaneidade, eu creio que os dons são para o dia de hoje. Eu creio em todos os 9 dons espirituais de 1 Coríntios capítulo 12. Eu creio que o Espírito Santo age nesse século. Há pessoas que acham que os dons cessaram, são chamados cessacionistas, cessaram na época dos apóstolos. Eu não creio assim. Eu creio de forma pentecostal. Eu creio que os dons são para hoje, são para a edificação da igreja, são para a edificação do corpo. Eu creio que Deus batiza no Espírito Santo. Eu creio que Deus cura sobrenaturalmente. Nós já tivemos testemunhos aqui seríssimos de cura que Deus fez. Eu creio que Deus dá revelação. Eu creio que Deus dá palavra de sabedoria. Eu creio em todos os 9 dons. Semana que vem eu vou enfatizar isso mais. Só que nós precisamos estudar os 9 dons e nos envolver com eles, e também nos envolver com os dons que eu falei na semana passada, que na semana passada foi uma pregação introdutória. Eu alonguei o aspecto de 1 Coríntios 12, eu estiquei para outros dons. Por exemplo, o dom de ajudar, aqui está colocado como uma pessoa que sustenta um missionário no campo missionário, não é? Esse é um dos dons. Não dos 9 dons, mas é um dos dons que Deus dá. Então é preciso aplicar essas regras que nós vamos falar a todos os dons. Queria pensar sobre isso com você hoje. Há 3 enganos principais na aplicação e no uso dos dons. O primeiro engano principal é se importar só com a formação do caráter e rejeitar os dons. Esse é um erro. Se importar só com a formação do caráter da pessoa, do caráter cristão, e rejeitar os dons, por não conhecer, não compreender, ou até mesmo temer que se perca o controle. Há muitas lideranças que freiam, que puxam o freio de mão, por muitas coisas erradas que se veem fora no aspecto, no assunto de dons espirituais. Nós somos tentados, às vezes, a frear, não o Espírito Santo em si, porque ele é impossível de ser freado. Não se freia Deus, não se freia o Espírito Santo. O Espírito Santo não se permite colocar algemas, mas nós freamos a manifestação do Espírito Santo em nós mesmos. Isso acontece com a liderança e isso acontece com cada crente. Eu vou te mostrar daqui a pouco.
exatamente por ter o temor de perder o controle bíblico, perder o rumo bíblico da manifestação de algo que é além do natural. Então há esse receio, mas é um erro. É um erro. 2. Se preocupar só com os dons e negligenciar a formação do caráter. Tem pessoas que se baseiam só nas experiências espirituais, só nas experiências sensoriais, sem muito discernimento do que estão fazendo, e a base bíblica elas deixam para lá. E quando uma pessoa só se baseia nos dons, não busca base bíblica para os dons, não busca sabedoria, discernimento, bom senso para ser usado pelo Espírito Santo nos dons, ela passa a ser usada pela sua própria carne, simulando os dons. Por quê, pastor? Porque aí passa a ser misticismo. A manifestação sobrenatural de Deus, ela tem algo místico? Claro que tem. Mas misticismo é fazer com que algo que não é de Deus seja algo comprado por quem está ouvindo, seja algo desejado por quem está ouvindo. Eu não sei quanto a você, mas eu já cansei, vi várias, mais de 5 dezenas de atos, de falas, de revelações, de profecias, em que a profecia não era clara, ela simplesmente deixava no ar alguma intenção e se falava isso em nome de Deus. E a Bíblia nos orienta a não tomar o nome de Deus em vão. Amém, amados? Então, quando eu digo Deus me falou, quando você diz Deus me falou alguma coisa, quando alguém diz Deus me falou alguma coisa, essas pessoas, os outros, vocês e eu, precisamos ter certeza de que Deus realmente falou e não a nossa carne, a nossa mente, a nossa opinião, o nosso achismo. E 2, nos responsabilizarmos perante as pessoas e perante Deus por aquilo que falamos, dizendo que é em nome de Deus. Amém, amados? Amém. Então eu creio que todos os dons são contemporâneos, mas que nós precisamos zelar por aquilo que fazemos em nome de Deus. Você concorda com isso? Dê uma glória a Deus aí. Pois é, o sobrenatural ele é tentador. Não sei quanto a você, mas acredito que sim. Eu já vi pessoas falarem: pastor, Deus me falou isso assim, e não tinha nada de Deus na história. Deus não assinava nada ali, e a pessoa expressa a sua opinião, o seu desejo, dizendo: pastor, Deus me falou isso, e na verdade a pessoa está querendo fortalecer a sua ideia. A gente precisa ser claro, irmãos. Quando é você que pensa, você precisa dizer: sou eu que penso, eu penso assim. Quando for Deus que fale, aí sim você diz: Deus me falou, e segura a responsabilidade do que Deus lhe falou. Se Deus realmente te falou, se Deus realmente falou com alguém para falar contigo, tem que acontecer, tem que dar certo, não pode haver falhas, porque Deus não é Deus de confusão, porque Deus não é Deus que minta, Deus não é Deus que volta atrás da sua palavra. Você crê nisso, meu irmão? Deu glória a Deus aí. Então, quando a coisa não acontece, não é porque Deus mentiu, não é porque Deus se enganou, é porque o vaso, como a gente diz no evangeliquez, o vaso falou alguma coisa dele próprio, ou até mesmo Satanás. Tem gente sendo usada por Deus não, pelo diabo, aparentando os dons de Deus. Tome cuidado com isso. Vamos lá. Então, há os que se preocupam somente com os dons e negligenciam a formação do caráter e das escrituras. Porque se você for ver os movimentos pentecostais que estão por aí, muitos deles
são confrontados pela Escritura. Eles não podem suportar a Escritura, a comparação com a Escritura, porque o que eles fazem não está nas Escrituras. E o sobrenatural, amados, não pode estar, entenda bem isso, o mover, o sobrenatural, aquilo que for místico, não pode estar acima da Bíblia. Sabe por quê? A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia também é sobrenatural. E a Bíblia é mais sobrenatural do que os dons do Espírito Santo. Um dos versículos citados por pessoas que fazem, que praticam os dons de maneira errada, de maneira não bíblica, é um versículo chamado: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esse versículo é colocado fora de contexto e eles esquecem que a Bíblia também é um livro sobrenatural, também é um livro inspirado pelo Espírito Santo. E nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 12, que é o mesmo Espírito que age em todas as pessoas. Foi o mesmo Espírito que ungiu, que inspirou Paulo para escrever a carta aos Coríntios. Foi o mesmo Espírito que inspirou Pedro a escrever, que inspirou Mateus, Lucas, João. Foi o mesmo Espírito que inspirou Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, os profetas menores que são estudados na escola bíblica dominical. Foi o mesmo Espírito que hoje manifesta os dons na vida daqueles que Ele quer usar com os dons. Amém, amados? Então não pode haver dissociação. Não, Deus falou comigo de modo especial. Todas não, deixa eu retirar essa palavra. Quase todas as seitas originadas do cristianismo são promovidas por causa de que Deus me deu uma revelação especial. Ontem eu estava lendo um artigo sobre Adventismo. A profetisa Ellen White, que é a fundadora do Adventismo, ela é a profetisa. A Bíblia do Adventismo, ela é aplicada, ela é entendida correlacionando-se com os escritos de Ellen G. White, Ellen Golden White. Por quê? Porque ela teve revelações especiais, ela teve algo especial. A coisa boa no Adventismo, as músicas que ele faz são maravilhosas. O Grupo Prisma é fantástico. Vocês conhecem? Alguém que conhece o Grupo Prisma? O Denis e mais alguns. Leonardo Gonçalves, o Denis paga quando ouve o Leonardo Gonçalves, e eu também, porque é fantástico. O cara canta muito e com letras profundíssimas. Mas não é por isso que a gente vai deixar de observar que há um desvio a nível de dons, a nível de profecia, a nível de interpretação bíblica. Não sei como pensa Leonardo Gonçalves, não estou criticando, pelo contrário, eu o admiro nas suas canções. Terceira falha, o conhecimento, a falta de conhecimento das Escrituras. Você já parou para perceber que as pessoas que menos estudam as Escrituras são que geralmente têm mais manifestações sobrenaturais dos dons? Já parou para receber isso? Para perceber isso? Você já parou para perceber que quando não se estuda as Escrituras, há um desejo maior de se envolver com o lado místico, com o lado do reteté, com o lado do contato sobrenatural, do arrepio? Há uma necessidade maior de um contato místico, de algo pessoal, de algo sobrenatural. Por quê? Porque a falta de conhecimento das Escrituras faz com que a pessoa se perca nos dons. Às vezes a pessoa é bem intencionada, às vezes realmente o batismo do Espírito Santo aconteceu na vida dela, só que ela vai sendo tomada por manifestações, até mesmo de outras pessoas. Ela vai em lugares onde há uma cultura que não é biblicamente saudável, mas que causa impacto nas pessoas, que causa, meu Deus, que glória! E então a pessoa vai se adaptando a coisas que não encontra respaldo na Bíblia. E amados,
volto a dizer, eu creio nos dons, eu creio no dom da profecia, eu creio no dom da revelação, eu creio no dom do discernimento de espíritos, eu creio no dom da interpretação de línguas. Eu nunca ouvi alguém interpretando línguas, mas eu gostaria muito de ver, porque é lindíssimo. Eu creio em tudo isso, creio no dom de línguas, falo em línguas, ok, nada disso eu deixo de crer, porém, eu creio em tudo, eu preciso praticar tudo, eu preciso buscar os dons, mas com base bíblica. Eu preciso buscar tudo de Deus, mas com base na palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque a Bíblia é inerrante. Os homens são errantes, mas a Bíblia é inerrante. Então eu não posso dissociar jamais uma manifestação sobrenatural da Bíblia. Eu preciso confrontá-la, eu preciso ver tudo. Devemos buscar equilíbrio entre dons, caráter e conhecimento. Eu chamo isso de tripé espiritual. Um tripé espiritual tem unção, caráter e conhecimento. Se um ministério qualquer de algum de nós tiver só unção e caráter, não tiver conhecimento, é um tripé, ele cai. Se tiver só conhecimento e unção, mas não tiver caráter, mais cedo ou mais tarde cai. Se só tiver caráter e conhecimento, mas não tiver unção, se torna uma vida fria. Você precisa ter unção, você precisa ter caráter e você precisa ter conhecimento das Escrituras. Amém, amados? Repita comigo: eu preciso ter unção de Deus, caráter de Cristo e conhecimento das Escrituras. Amém? Um exemplo que eu encontrei foi dos pães ázimos. Os pães ázimos, eles têm 3 elementos, são feitos com trigo, água e óleo. Nós podemos comparar esses 3 elementos com unção, caráter e conhecimento, com dons, caráter e conhecimento. Se colocar muita água, que é a palavra, fica muito duro. Se colocar muito óleo, ele fica muito quebradiço o pão. Então é preciso ter trigo, água e óleo. É preciso ter conhecimento, é preciso ter caráter e é preciso ter unção. Amém, irmãos? A igreja que Deus quer levantar é uma igreja, a igreja que Deus quer formar, o desejo de Deus para a igreja é uma igreja que tenha equilíbrio entre o poder de Deus, entre a pregação da palavra e entre o caráter dos seus obreiros, o caráter das pessoas que congregam no lugar, o caráter das pessoas que vão ter os dons. Porque uma pessoa que falha no seu caráter, ela vai falhar nos dons, inegavelmente. Mais à frente nós vamos ver. Paulo disse sobre os dons espirituais que nós lemos em 1 Coríntios, e eu queria falar algumas coisas importantes sobre a manifestação dos dons. Primeira coisa, a diversidade na manifestação dos dons. Eles são diversos. Deus, Espírito Santo, aliás, os distribui como lhe apraz. Então perceba uma coisa, meu irmão: nem todos na igreja vão falar em línguas. Amém? Amém. Nem todos na igreja vão profetizar. Amém? Amém. Nem todos na igreja vão ter dons de curar. Amém? Amém. A diversidade. Outro dia eu estava conversando com alguém acerca dos pastores que fazem parte desse ministério, que eu os considero co-pastores, colegas, companheiros, que eu reconheço na vida deles também o ministério pastoral. O ministério não está só na vida do Tonhão, o ministério está na vida dos pastores também. Eu sou o pastor titular, mas eles são pastores. E eu estava falando com uma determinada pessoa que nós somos diferentes. Você já percebeu que eu, o pastor Gilmar e o pastor Anderson somos diferentes? Amém. Nós não somos iguais, por 2 motivos. Primeiro, porque quando eu convidei, aliás, pastor Gilmar e pastor Anderson na época, eu falei para eles, e falo para todos os pregadores que aqui pregam, eu falo para eles que eu não queria réplicas do Antônio.
Sabe aquele negócio de meu amigo, minha amiga? Sabe como é que é? De falar as mesmas coisas, os mesmos trejeitos, as mesmas brincadeiras, a mesma forma. Não estou aqui para fazer discípulos iguais a mim. Estou aqui para fazer discípulos de Jesus Cristo, Senhor dos Senhores. Amém? Amém. Sou líder, você precisa olhar para mim como referência. Ok, beleza, tudo isso. Procuro dar bom testemunho, tenho minhas falhas, não siga as minhas falhas, mas dou em geral um bom testemunho. Porém, não queremos que vocês sejam iguais a gente. E em segundo lugar, essa diferença se completa, irmãos. Amém. Amém ou não? Amém. Essa diferença se completa. Já imaginou se o pastor Gilmar subisse aqui e pregasse exatamente igual a mim? Se o pastor Anderson também pregasse exatamente igual a mim? Nós iríamos ser muito menos abençoados. Nós somos muito mais abençoados porque cada um tem um estilo, cada um tem um jeito, cada um tem uma personalidade, e Deus, o Espírito de Deus, colocou sobre a vida de cada um ministério específico, uma unção específica, e que nós temos que reconhecer isso e nos alegrar por isso. Nós estamos juntos, coesos, e com isso a igreja só é abençoada. Se você concorda com isso, diga um amém. Amém. Pois é. Então a variedade de dons, ela é importante. A variedade de abordagens, ela é importante. Mas há uma diversidade. Mas essa diversidade de dons é dada somente por um. Quem é esse um? O Espírito de Deus. A nível de Coríntios 12, o Espírito de Deus. A nível de outros dons, Deus ou Jesus. É só dada por um. Então, se é só dada por um, todos temos, eu me incluo, todos temos que seguir o mesmo rumo desse um, que é o Espírito Santo de Deus. Se todos os dons são dados por só um, Deus não vai falar com um algo diferente, contraditório do que falou com o outro. Se é um Espírito só, Ele vai falar a mesma coisa aqui e ali. Amém, igreja? Amém. Terceiro ponto, já falei e quero frisar: a manifestação do Espírito é dada para o que for útil, para o bem comum, não é dada à toa. Irmãos, desconfiem, não aceitem, não considerem quando houver uma manifestação sobrenatural que não produz efeito nenhum. Não considerem. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia diz isso. A manifestação do Espírito Santo precisa ter um fim proveitoso. Nós estamos vivendo dias de manifestações de todo tipo. Tem um pateta na TV, não sei se você já viu, que ele fala assim, ele fala muito rápido, correndo. Ele é da igreja Templária de Cristo, e ele fala muito rápido, correndo, e no final ele fala assim: contribua, não deixe esse programa sair do ar. Ele é escandaloso. E cada um tem um estilo, né? Cada um desses caras tem um estilo. Esse é um deles. E ele fala assim: contribua, que eu vou te mandar a oração do anjo Miguel. Aliás, o anjo Gabriel, aquele anjo. Do anjo Gabriel, vou te mandar um CD com a oração poderosa do anjo Gabriel. Irmãos, a palavra diz que se até mesmo um anjo vier com o Evangelho, com uma palavra diferente da palavra de Deus, que seja anátema, que seja rejeitada, que seja maldição. Mas tem gente que quer ouvir a unção da oração do anjo Gabriel. Tem gente para isso, tem mercado para isso, tem público para isso. É mercado mesmo a palavra, irmãos, porque quem entra numa situação dessas, entra para trocar interesses. Doa uma oferta, recebe uma oração preciosa para ser abençoado. É um tipo de boa cumba. Tem a má cumba e tem a boa cumba.
Os dons são usados para edificação da igreja. Irmãos, atenção, cuidado. Os dons são usados para edificação da igreja. Os dons não são usados para destruição da igreja. Os dons não são usados para desmotivação da igreja. Os dons não são usados para desconstrução dos ensinos da igreja. Os dons não são usados para fazer fofoca da igreja. Amém. Tem muita gente fazendo fofoca através de dons. Muita gente em todo lugar fazendo fofoca em nome de Deus. E o pior é que às vezes cola. Então, se desconfie, se o dom não edifica a igreja, fuja, saia fora. Se alguém te falar alguma coisa, vá orar para saber se é Deus mesmo que está falando. Se alguém te falar alguma coisa, vá até a pessoa para perguntar se aquilo é verdadeiro. Se alguém te falar alguma coisa, não seja cúmplice com essa pessoa. Não fique ouvindo passivamente. Tome uma posição, senão você se torna cúmplice, espiritualmente falando, emocionalmente falando e a nível de caráter. Você se torna cúmplice do dom de língua. Tem o dom de línguas e tem o dom de língua. Tem muita gente com dom de língua. Então tome cuidado com o que você fala e tome mais cuidado ainda com o que você ouve. Continuando, os dons não são para a nossa vaidade, mas para testemunho e edificação. Os dons são do Espírito Santo em nós. Os dons não são nossos. Amém, amados? Amém. A capacidade do Antônio de pregar a palavra não vem de mim mesmo. Se Deus um dia tirar a mão sobre mim, eu não consigo pregar a palavra com unção. Eu vou falar, eu vou dar uma palestra, eu vou usar as técnicas de oratória, vou usar as técnicas de homilética que eu conheço, mas não vai haver unção. Vai ser um político discursando. Então o dom não é meu. O copyright, o direito das cópias, o direito da produção de pregação, não é meu, é do Espírito Santo de Deus. Amém, amados? O dom, o copyright, os direitos autorais do dom que você tem, não é seu não, meu irmão. Oh, Deus me usa grandemente. Aleluia. Eu canto muito ungido, canto desde o ventre da minha mãe. Glu, 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 glu. Dentro do líquido amniótico. Glu, glu, muito groove. Até me deu vontade de sapatear. Me deu vontade de sapatear. A gente se enche disso, irmãos. Pelo contrário, os dons não te proporcionam glória, mas os dons te proporcionam responsabilidade. Aí é que está o perigo. Se você encarar os dons como responsabilidade de Deus, confiança de Deus em você, você vai praticar, vamos dizer assim, você vai deixar Deus te usar nos dons de uma maneira maravilhosamente bem e bíblica. Mas se você achar que você é o cara, você vai se emaranhar na sua vaidade, no seu orgulho, na sua condição de ser especial, de ser mais especial do que o outro, de ser o cara que é o vaso, e que quando esse vaso é contestado, é porque os outros, você já ouviu isso? Os outros não estão no espírito. Alguém já ouviu isso? Ninguém ouviu? Eu já ouvi várias vezes. Não, as pessoas não entendem porque não estão no espírito.
porque as coisas do Espírito só se discernem espiritualmente. Não, não é o caso. As pessoas não entendem porque não é bíblico, e as coisas espirituais se discernem biblicamente, através do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Amém. Sempre pelo mesmo Espírito, versos 8, 9 e 10, 1 Coríntios 12. Ele distribui os dons de acordo com a sua vontade, para que a igreja seja edificada. Ele sabe quando e onde cada dom é necessário. Irmãos, ouçam isso. O Senhor, o Espírito Santo, não distribui dons conforme a sua vontade. Eu acho tão bonito falar em línguas. Eu acho tão bacana a gente poder profetizar. Eu acho tão bonito quando tem sonho e revelação, quando alguém tem sonho e revelação. Eu acho tão bacana ter o dom de curar. Se tivesse o dom de curar, eu ia para o hospital de Bom Sucesso todo dia e ia ministrar o dom de curar todo dia. Tudo isso é bacana e é nobre. Não creio que isso seja ruim, pecaminoso. Só que preste atenção. Olhe para mim. Às vezes você está buscando somente um determinado dom que você deseja, que você acha que seria bênção, que você seria bênção na vida de muitos. Mas Deus tem um plano diferente para você. Deus quer te usar de outra maneira, de outra forma, e você vai receber não o que você quer. A Bíblia diz que Ele distribui não como a gente quer, mas como Ele quer, para a edificação de todos, para a edificação da igreja e também, posteriormente, para a edificação dos que estão lá fora. Amém, irmãos? Amém. Deus pode não dar aquilo que você quer, aquilo que você espera, mas Ele vai te dar o melhor para a obra de Deus, o que mais se encaixa na sua vida. Deus vai te surpreender, irmão. Mas não fique fechado na ideia de que só um dom é o que você quer, porque você pode perder a oportunidade de descobrir outros dons. Sabe como é que isso foi falado aqui na quinta-feira pelo pastor Anderson? Sabe como é que você descobre se tem dons de curar ou não? Não é como alguns pensam. Alguns pensam que vem um anjo batendo asas, flutuando, e diz: Genildo, servo de Deus, e o anjo batendo asas, você a partir de agora está com dons de curar. Aí pega uma varinha mágica, bate na cabeça do Genildo, aí o Genildo faz liga na tomada 220 e sai por aí orando por cura. Algumas pessoas acham que vem alguém do além, que vai cair um raio no quarto para avisar que Deus está fazendo algo. Não. Sabe como é que Deus te usa? Você descobre se Deus quer te usar com dom de curar? É impondo as mãos e orando, meu irmão. Impõe as mãos. Tem algum doente? Impõe as mãos e ore e repreenda a doença, ministre saúde, e então você vai descobrindo aos poucos o que Deus tem para você. Quer ter o dom de discernimento dos espíritos? Ore pelas pessoas que você está vendo, para discernir o espírito da pessoa, se é o Espírito de Deus que está agindo na pessoa, se a pessoa está agindo por conta própria, ou mesmo se a pessoa está agindo amando Satanás. Se você orar, você pode descobrir se tem o dom de discernimento dos espíritos. Se você deixar para lá, achar que é só profecia e línguas, você então não vai ter dom. Você vai ficar esperando a vida inteira o dom de línguas, e a gente viu aqui que nem todos falarão línguas. A gente não viu isso na Bíblia aqui, amados? Então essa é uma palavra que eu tenho para te dar, já dei outras vezes, e sempre que eu dou, alguém é abençoado, porque sai de uma caixa onde muitas vezes nos colocaram. Irmãos, a maioria das igrejas pensa e prega e ensina que a evidência do batismo com o Espírito Santo de Deus é somente o dom de línguas. Mas isso não é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que em 1 Coríntios capítulo 12 que nem todos falarão em línguas. Existem vários textos, 2 ou 3 no livro de Atos, que mostra que
acho que foi Paulo, que orou pelas pessoas, as pessoas foram batizadas no Espírito Santo e profetizavam e faziam mais um outro dom que eu não lembro agora, mas não fala que eles falaram em línguas. Então às vezes você acha que tem que esperar falar em línguas para ser usada pelo Espírito Santo, para ser usado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo já está querendo usar você em outra área, rapaz. Então não é só o dom de línguas. Qualquer um dos 9 dons evidencia o batismo, a unção do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você entende isso aí? Diga um amém. Amém. Outra coisa, não sei quanto a vocês, mas eu vim de uma história religiosa. Eu fui católico mesmo, de carteirinha, de seda cruzada eucarística. Depois eu fui para o kardecismo, espiritismo kardecista, e estudava bastante sobre egiptologia, os livros de André Luiz, o Evangelho segundo Kardec, segundo o Espiritismo, escrito por Kardec. Li várias coisas sobre isso, me aprofundei no kardecismo. Depois passei um pouquinho pela Umbanda, foi um tempo breve, mas passei um pouquinho pela Umbanda. Como é que funciona a manifestação dos guias lá nesses lugares? Os espíritos vêm, entram na pessoa, tomam a pessoa fica geralmente inconsciente, alguns episódios de semiconsciência. A pessoa fica inconsciente e então o Espírito, o guia, o santo, passa a usar a pessoa de tamanha forma, isso é esclarecido, que na Umbanda e no Candomblé são chamados de cavalos. No espiritismo kardecista são chamados, os médiuns são chamados de aparelhos. Então a cultura deles é de que o Espírito guia, o santo, seja lá o que for, vem sobre a pessoa, entra na pessoa e então usa a pessoa de forma que a pessoa não tem controle sobre si mesma. E aí vários rituais demonstram que isso é prático no reino das trevas. Há rituais de corte, há rituais de raspar a cabeça, de cortar, fazer talhos na cabeça, há rituais de sexo, há rituais de matar animais que você em sã consciência não mataria, galinhas, bois, bodes. Eu não sei até como o Ibama não interfere nisso, não é? Falam do maltrato ao cachorro, e realmente é horrível alguém maltratar um cachorro, mas maltratam as galinhas nas encruzilhadas da vida, os pombos, maltratam os bodes, maltratam os bois, de acordo com a necessidade da macumba. Essa é a macumba. Então lá eles são tomados, mas no reino de Deus é diferente. Nós não somos aparelhos. Alguém deu glória a Deus aí? Nós não somos cavalos. Nós somos filhos de Deus. Ah, meu irmão, isso aí merece um aleluia maior. Nossa glória ao Senhor. Ele nos trata como filhos. Ele não nos trata como um troço. Não. Ele não nos trata. Vá comigo a 1 Coríntios capítulo 14, versículo 32. Preste atenção nessa parte da mensagem, que ela é muito importante. As pessoas que são usadas por Deus com dons espirituais não são médiuns, não são aparelhos. Elas não perdem o controle daquilo que estão fazendo. Elas não perdem a sua capacidade de pensar conjuntamente. 1 Coríntios capítulo 14, verso 32. O Espírito, vamos ler juntos? O Espírito dos profetas está sujeito aos profetas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma pessoa que começa a profetizar, seja no ex por quanto te digo eu, na primeira pessoa do singular,
seja falando como se Deus estivesse falando, ou seja um profeta chegando para Ana Paula, que está aqui firmemente, mesmo com gripe, glória a Deus, Ana, chegando para Ana Paula e entregando: olha, Paula, Deus mandou te dizer que isso também é uma profecia, das mais válidas. Só que, prestem atenção, tanto na questão do eis que por quanto eu te digo, tanto na questão de Ana Paula, Deus me falou isso, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. É errada perante a Bíblia a expressão Deus me tomou. Deus tomava no Antigo Testamento, sim, Deus tomava a pessoa em profecia no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, ou seja, eu falo em línguas na hora em que eu desejar falar em línguas, na hora que vier a vontade e eu permitir que as línguas sejam faladas, eu entrego a profecia no momento correto. Eu não posso e não devo entregar a profecia no momento errado e nem da forma errada. Eu posso ter uma revelação de Deus, mas eu tenho que ter sabedoria para entregar a revelação de Deus. Amém, amados? Por quê? Porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Há uma intervenção do Espírito Santo de Deus, mas ela não anula a sua forma de falar. Não sei se você já percebeu, mas eu falo em línguas, eventualmente. Não falo todo dia, não falo toda hora. Quando eu falo em línguas, eu gosto de falar baixo, porque a Bíblia diz que quem fala em línguas edifica-se a si mesmo, está orando a Deus. Não tenho nada contra quem fala em línguas com um volume maior, não tenho restrição nenhuma. Pelo contrário, essa igreja é uma igreja pentecostal. Você que fala em línguas, abre a sua boca e fala em línguas, não há problema nenhum com isso não, ok? Estou falando de mim. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. E isso me causou um problema na época em que Deus começou a querer falar comigo e através de mim com o dom de línguas, porque eu esperava que o Espírito Santo viesse me tomar e que a partir do momento que ele me tomou, ele ia falar através de mim de maneira incontrolável. Até que um dia uma irmã muito amada, que já faleceu, já está no Senhor, ela falou assim para mim: Antônio, não é assim. O Espírito Santo age como Ele quer, o vento sopra onde quer. O Espírito Santo está no barulho, vamos dizer assim, mas o Espírito Santo também está na brisa suave. O Espírito Santo fala como Ele quer, deixa as línguas virem de maneira natural. Eu falava para ela: Guanaí, mas o que eu vejo nos outros irmãos é que o Espírito Santo parece que toma as pessoas, e então as pessoas começam a falar desvairadamente, sem controle. E aí ela mostrou esse texto e falou assim: não, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Deus trata com cada um de uma forma, e essa forma também é de acordo com a personalidade de cada um. Eu posso ter o dom de curar e sair pela rua, abandonar meu emprego, sair pela rua e ministrar cura a todo mundo. Viu uma pessoa ali doente, tem um senhor na frente com a perna toda ruim, chegar lá: eu vou orar por você, e bora. Ou então eu posso chegar e falar: o senhor deseja uma oração? Posso orar pela sua vida? Então, meu irmão, se você tem tido vontade de falar em línguas, mas elas não vêm tão entusiasticamente quanto você esperava, deixe vir, deixe fluir, deixe acontecer de dentro de você. Não force a barra, não faça teatro, não queira impressionar ninguém, não queira ser mais santo do que ninguém, mas deixa Deus fluir de dentro de você, do seu jeito, da sua personalidade. Amém, amados? Se você tem isso deve ter acontecido já com muita gente. Preste atenção: pastor, de vez em quando eu ouço isso: pastor, Deus me deu uma palavra, mas eu fiquei com medo de entregar. A frase é essa. Quanta gente acontece isso? Não fique com medo, meu irmão. Não fique com medo, minha irmã. Vá para o joelho,
ore ao Senhor, peça a confirmação do Senhor. Se for confirmado pelo Senhor, vá e diga. Se você ainda tiver dúvidas, fale a verdade. Irmão, irmã, eu estou sentindo que Deus está falando alguma coisa, mas eu ainda não tenho certeza. Olhe isso. A irmã ou irmão, ore para Deus confirmar a sua vida. Amém, amados? Amém. Seja claro. Se você tem dúvidas, não diga, olha, eu tenho certeza que Deus te falou, porque isso é mentira e isso é brincar com os dons que Deus dá. Seja responsável. Amém. Mas se Deus te deu alguma coisa, vá conversar com a pessoa. Deus quer usar você, meu amado. Você quer isso? Diga amém. Amém. Diga para quem está do seu lado, meu irmão, Deus quer te usar muito. Se você conhece, se isso retrata a realidade, diga para ele: você é uma bênção na minha vida. Como diria o pastor Edmilson, deixa Deus te usar, meu irmão. Deixa Deus te usar. Vamos lá. Não devemos transformar uma experiência numa doutrina. Repita comigo: não devemos transformar uma experiência numa doutrina. Deixa eu te contar uma coisa. Eu não devo ter falado isso aqui de púlpito, mas é interessante, é importante. Eu fui ordenado numa igreja hiperpentecostal, no sentido de que lá era-se dada liberdade demais, uma liberdade não bíblica, uma liberdade além da Bíblia, para a manifestação dos dons espirituais. E daí surgiram várias coisas, vários erros. Por exemplo, lá o pastor ele estimulava o cair na unção. Alguém sabe o que é isso? Ou poucas pessoas sabem, então resta continuo. Cair no poder, cair na unção, cair no Espírito de Deus. Depois de algum tempo, depois que eu despertei da coisa, eu percebi que, na verdade, quase todos aqueles que, entre aspas, ministram cair no poder, eles fazem uma leve indução, empurrando a pessoa para trás. Pare para perceber isso. Mas isso lá se tornou uma doutrina. Culto que não tivesse cair na unção não era um culto abençoado. Culto que 2, 3 demônios não se manifestassem não era um culto abençoado. Culto em que não tivesse pó de ouro nas mãos não era um culto abençoado. Culto em que não tivesse pó de ouro nos fios da cabeça não era um culto abençoado. Que não tivesse dente de ouro não era um culto abençoado. Depois, mais tarde, a coisa vai sempre piorando, não é? A coisa vai ser, um abismo chama outro abismo. Mais tarde, já no final, adotou-se a unção do riso. Você sabe o que é isso? A unção do riso é quando, entre aspas, o Espírito de Deus vem sobre uma pessoa, e essa pessoa, geralmente um pastor, e essa pessoa começa a gargalhar, e aquilo contagia as pessoas, e fica a igreja toda durante meia hora rindo, durante meia hora. Aí eu te pergunto: há um fim proveitoso em rir durante meia hora? Há um fim proveitoso na pessoa cair na unção e levantar da mesma forma? Eu creio que Deus pode fazer qualquer coisa, irmãos. Eu creio que Deus pode hoje aqui, espero que não, mas eu creio que Deus pode nos fazer plantar bananeira, todo mundo plantando bananeira, para nós cultuarmos a Deus plantando bananeira. Deus tem esse poder. Deus tem o poder de nos levitar,
nos colocar no alto, para que você fique na mesma altura que eu estou aqui. Deus tem esse poder, com cadeira ou sem cadeira, Deus tem esse poder. Eu só não entendo no que isso seria proveitoso. Você entendeu o que eu estou dizendo? Diga amém. Amém. Então avalie se o que você vê, se o que acontece é proveitoso ou não. Lutero falou uma frase muito interessante que eu queria que você guardasse. Olha o que o Lutero diz: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Eu vou repetir: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Essa frase do Martinho tem. E é uma verdade. Pode estar chovendo milagres, mas se não se enquadrar nas Escrituras, eu não aceito e recomendo você a não aceitar. É por isso, irmãos, falando claramente, é por isso, irmãos, que eu não me conformo de ver cristãos gostando do que o apóstolo Valdemiro faz, vendendo toalhinha, pedindo agora o dízimo do salário que você quer vir a ganhar. Você já viu isso? Ele não pediu o dízimo do que você recebeu. Ele rasga a Bíblia ao falar isso, porque o dízimo é devolução do que você já recebeu. E o que ele está fazendo? Está trabalhando com a ganância do povo, com a cobiça do povo e com a sua própria cobiça. Por isso, irmãos, eu não me iludo com pessoas que fazem chover milagres, mas que não estão dentro da palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Dr. Fritz faz milagres. Já cansei de ver milagres em centros espíritas. Satanás agindo. Lembra da vara de Moisés, a vara de Arão, aliás? Faraó, Moisés e Arão foram falar com o faraó para deixar o povo ir. E então Arão jogou a vara. Foi Arão ou Moisés? Foi Moisés. Moisés jogou a vara, ela se transformou numa cobra. Os mágicos de Faraó também jogaram a vara, e a vara dos mágicos de Faraó também se transformou numa vara. É, isso aí. Tudo bem. Você entendeu? Entendeu? Agora, você que está aí também entendeu, né? Só que tem um detalhe. Me ajude aí se eu errar. A cobra de Moisés engoliu a outra cobra. Legal, obrigado. Engoliu a outra cobra. Então Satanás faz sinais bem parecidos com aqueles que Deus faz. O Novo Testamento também nos alerta para isso. Que muitos viriam, os falsos profetas viriam em meu nome, enganando a muitos, Jesus falando, fazendo falsos sinais. Então tome cuidado, nem tudo que você vê, especialmente na televisão, que hoje está recheado disso, nem tudo que você vê em alguns lugares é de Deus. Eu quero terminar a palavra lendo com você esses textos bíblicos que eu coloquei para você. Escute só. Eu reitero, eu creio em todos os 9 dons. Porém, os 9 dons têm que ser praticados à luz das Escrituras, de acordo com as Escrituras, de maneira que as Escrituras lhe deem respaldo, e não ao contrário. Olha o que a Bíblia diz. Isso aqui foi uma síntese rápida, tem mais coisa. Olha o que a Escritura diz sobre os falsos profetas. Vamos ler os textos. Texto número 1. A palavra do Senhor veio a mim, disse ele: filho do homem, profetize contra os profetas de Israel que estão profetizando agora. Diga àqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação. Ouça a palavra do Senhor.
Assim diz o soberano Senhor: há profetas tolos que seguem o seu próprio espírito e não viram nada, não tiveram visão de nada. Seus profetas, ó Israel, são como chacais, são como raposas no meio de ruínas. Ezequiel 13, 1 a 4. Texto número 2: levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Isso é Deus dizendo. Preste atenção agora na questão de ouvir a profecia. Se alguém não ouvir as minhas palavras, a minha profecia, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Ou seja, se alguém for usado por Deus verdadeiramente para trazer uma profecia para você, e você não der atenção à profecia, a Bíblia está dizendo que Deus te pedirá contas. Agora olha como é que o texto continua, e é maravilhoso. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. E isso no Velho Testamento acontecia literalmente. Hoje, na graça, no Novo Testamento, não se apedreja ninguém, não se mata ninguém por causa disso. Porém, a palavra morto aqui, hoje, contextualizando, pode ser colocada como desprezado, pode ser colocada como desvalorizado, desacreditado. Mas vocês perguntam a si mesmo: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? É fácil. Se o profeta proclamar, se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, ou seja, falou de si mesmo. Afastem-se deles. É o que a Bíblia nos recomenda. 3. Recomendo, meus irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculo aos ensinos que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações dos ingênuos. Romanos 16, 17 e 18. 4. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vós falsos mestres, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. O que isso quer dizer, amados? Que todos esses falsos profetas que estão por aí terão a sua condenação, terão a consequência dos seus atos, que Deus ainda não fez, mas não significa que Deus não fará, não trará a responsabilidade, não trará o peso sobre a irresponsabilidade de alguns que se dizem profetas em nome do Senhor. Vamos lá. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Isso está acontecendo hoje, irmãos? Amém. Está acontecendo. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Essas histórias que inventaram pode ser de tudo, pode ser um testemunho inventado, pode ser uma visão inventada, uma revelação inventada, pode ser um Deus falou comigo inventado. Você sabia que tem um pastor nos Estados Unidos, brasileiro, mas que mora nos Estados Unidos, que ele escreveu um livro dizendo que foi arrebatado até o céu, até o terceiro céu, que nem Paulo, e que lá recebeu as divinas revelações do Divino Espírito Santo, e então ele voltou à terra e escreveu um livro. Eu não lembro agora o nome do livro, mas ele disse isso. Eu vi na televisão, na época ele tinha programa de televisão, chama-se Oriel de Jesus, e ele disse isso em programa de televisão, que aquele livro tinha tanta ou mais unção do que a Bíblia. Ele disse isso. E aí ele fazia um jogo de cena. Ele esticava o livro assim, quem encostava a mão no livro caía para trás, caía na unção.
Então são pessoas sobre as quais esse texto se encaixa. Em sua cobiça, tais mestres explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação para sobre ele. 5. Amados, não creem em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João 4:1. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa muito séria. E isso começa pela casa, começa por mim, começa pelo pastor Gilmar, pelo pastor Anderson, começa pelos pregadores desta casa. Você precisa examinar os espíritos das pessoas que estão trazendo a pregação, a palavra de Deus, a profecia. Você não pode receber tudo e engolir tudo. Você precisa ser um crente bereano, que examina à luz da palavra tudo que lhe é ensinado. Tem muita gente com medo de falar mal ou de falar a verdade, que às vezes é mal, do pastor fulano de tal, porque afinal de contas não se toca no ungido do Senhor. Essa frase hoje em dia ela é usada pelos fraudadores da palavra para que se defendam e para que ninguém denuncie as más práticas que eles fazem. Mas é preciso que a igreja, que os crentes, que os cristãos, que aqueles que conhecem a palavra, que aqueles que são cheios do Espírito Santo, que aqueles que creem nos dons do Espírito de maneira correta, de maneira bíblica, de maneira lícita, se levantem e digam: não, isso não é de Deus, não é isso que Deus faz. Deus faz a coisa direito e Deus não faz as coisas tortas. É exatamente porque ele é ungido de Deus e você também é ungido de Deus. Não é só eles que são ungidos de Deus. Cada um de nós tem a unção de Deus. Não é porque eles são ungidos de Deus ou foram ungidos de Deus que Deus retirou a unção de Saul. E Deus pode retirar a unção, e eu acredito que Deus já retirou a unção de alguns. Nessa semana que passou agora, um determinado apóstolo, eu não vou falar o nome, lá de Manaus, ele se declarou, já tinha se declarado patriarca no mesmo nível de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele era patriarca. Ele não seria mais apóstolo, bispo primaz, isso aí é bobaginha. Mas essa semana, ele citou a Reforma Protestante, citou Martinho Lutero, e ele disse no seu site que ele foi escolhido por Deus para ser o novo reformador da igreja nos dias de hoje, na visão celular. Eu não acredito que um homem desses ainda tenha algo de unção de Deus, só da sua vaidade. Tem uma foto dele na internet em que um dos seus apóstolos, ele está no altar, no púlpito aliás, e ele está no púlpito, e um dos seus apóstolos vai e encosta as mãos nos pés desse outro apóstolo maior, desse que é patriarca, desse que é reformador. Isso não existe, irmãos. Isso é heresia. Isso é cobiça, isso é vaidade, isso é orgulho. Amém, amados? Amém. Vamos lá, 6. Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos, e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio que ele falou acontecer, e ele disser: vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-lo, o que a Bíblia diz para a gente fazer? Não deem ouvidos às palavras daquele profeta, o sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam, vamos repetir isso aí, juntos, vamos falar juntos. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam. Sirvam-no e apeguem-se a Ele.
Alguém dá um glória a Deus? Glória a Deus. O que está dizendo aqui, irmãos? Se aparecer um profeta, em nome de Jesus, fizer sinais maravilhosos, miraculosos, curar, fazer isso, fazer aquilo, e lhes propuser, venham conhecer outras coisas que vocês não conhecem, venham conhecer o poder da toalhinha, venham conhecer o poder das meias, venham conhecer o poder da água ungida, venham conhecer o poder da prece do anjo Gabriel, venham conhecer outras maneiras, venham conhecer amuletos. Não lhes deem bola, não os sigam. Isso é um teste para ver se você serve ao Senhor ou se você serve simplesmente a homens e também a sua cobiça, porque geralmente naquela época os ensinos desses profetas eram para que aumentasse as suas bênçãos ou era para que fossem mais abençoados. Você está interessado no seu bem-estar ou em servir a Deus? Eu vou adiantar aqui. 7. Cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Me diga uma coisa: se o diabo aparecesse para você que nem aquelas figuras que a gente vê no Mercadão de Madureira, vermelhinho, chifrudinho, você sabe que até isso o diabo era. Ninguém entendeu. Chifrudinho, rabudinho, vermelho de raiva, capa preta, tridente na mão. Se ele aparecesse assim para você, você iria ouvir a sua voz? Ia fazer o que ele fala? Você precisa fazer isso, você também. Hã? Você não ia obedecer. Então Satanás se disfarça, segundo a Bíblia, como um anjo de luz. E aí sim, coloca seus intentos. 8. Há os pastores que dispersam, que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Irmãos, esses pastores estão na televisão, a maioria deles, que eu lembro aqui para citar exclusões, só o pastor Antônio Carlos, gente boa, o nome desse tinha que ser gente boa, lá da Igreja Presbiteriana da Barra, que é diretor de uma ONG também, muito interessante, faz um trabalho muito interessante, e o pastor Maranata, Paulo César Brito, são os únicos que eu recomendo você ouvir a palavra que eles pregam. De resto, que eu lembro, cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Observe o que eu vou dizer. A maioria dos programas de TV ditos evangélicos hoje são para evangélicos. A maioria dos programas evangélicos não são feitos para evangelizar, para ganhar almas que estão lá no mundo, mas são feitos para tirar alguém daquela igreja e vir para a sua igreja. Antigamente, os folhetos das igrejas diziam assim: venha conhecer a nossa igreja ou visite uma igreja mais próxima da sua casa. O nosso folheto aqui da CCNV ainda mantém essa frase, com uma ressalva que é necessária: procure uma boa igreja evangélica mais perto da sua casa. Mas hoje em dia não. Antigamente, um famoso pregador da TV, que é aqui de pertinho da Penha, ele dizia assim: mande a sua oferta para o meu ministério, mas o dízimo você dê na sua igreja, porque o dízimo é para ser dado na igreja local, onde você é pastoreado, onde você é cuidado. Alguém lembra disso? Eu lembro. Antigamente ele dizia isso: dê o dízimo aonde você congrega. Se você puder nos abençoar, nos abençoe. Hoje é dízimo, é oferta, é livro, é DVD, é CPP, é DDD, o que vier. Então tome cuidado. Abençoe primeiro o seu próprio ministério. Vamos lá, vira a página aí. O verso da página é a continuação do 8.
Então volte para a página da frente, por favor, para eu pegar o bem. Estabeleça sobre eles pastores que cuidarão deles, e não mais terão medo ou pavor. Fala sobre o povo. Lá embaixo, acerca dos profetas, negrito. Meu coração está partido dentro de mim, isso diz o Senhor, e todos os meus ossos tremem. Aliás, diz o Isaías, se não me engano. Acho que é Isaías, sim. Está fraquinho aqui. A terra está cheia de adúlteros, e por causa disso a terra chora, e as pastagens do deserto estão secas. Seu modo de vida, falando dos profetas, o seu modo de vida é perverso, e o seu poder é ilegítimo. Tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até no meu templo encontro as iniquidades deles. Volte aí, vira a sua página. Os negritos. Entre os profetas de Samaria vi algo repugnante. Eles profetizaram por Baal e desviaram Israel, o meu povo. E entre os profetas de Jerusalém vi algo horrível. Eles cometem adultério e vivem uma mentira. Esse adultério aqui, eu não fui pesquisar no original, mas eu creio que esse adultério aqui possa se aplicar tanto no adultério pessoal, na sua vida pessoal, mas quanto no adultério da palavra de Deus. Adultério, irmãos, não é só ir para a cama com uma outra pessoa que não é sua. Adultério, infidelidade, é algo muito mais amplo do que isso. Adultério, infidelidade, é enganar, é omitir, é dissimular, é falar uma coisa para que a pessoa entenda outra. A coisa é muito mais séria. Adultério não é só simplesmente ter um ato sexual com uma pessoa errada. Vamos lá, os levitas, para a gente terminar. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Vivem dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor. Os que desprezam a palavra do Senhor vivem ouvindo isso. Vocês terão paz. E a todos os que seguem a obstinação de seus corações dizem: vocês não sofrerão desgraça alguma. Mas qual deles esteve no conselho do Senhor para ver ou ouvir a sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu a minha palavra? Esse texto aqui fala de algo muito importante. Esse texto fala dos profetas que concordam com o pecado de quem está recebendo a profecia. Para acomodar, para agradar, para ser politicamente correto. Então os profetas falam para aquelas pessoas que vivem de maneira errada, que desprezam a palavra do Senhor. Eles dizem assim: vocês terão paz, não se preocupa não. E a todos que seguem a obstinação de seus corações, a obstinação do pecado dos seus corações, dizem: vocês não sofrerão desgraça alguma. Isso aqui está correlacionado, hoje em dia, a duas correntes teológicas. A primeira corrente teológica é a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, os profetas da teologia da prosperidade, diz que as pessoas serão abençoadas, que as pessoas serão prosperadas financeiramente, prosperadas em todos os aspectos de vida. As pessoas serão curadas. Se tiver fé, a pessoa é curada. As pessoas serão abençoadas em todas as áreas, mas não falam sobre pecado ou santidade. Eu desafio você a me mostrar algum pregador da teologia da prosperidade que fale acerca de pecado, que fale acerca de santidade. Não há. Por quê? Porque quem quer prosperar está disposto a ouvir uma palavra que lhes agrade, não está disposto a ouvir confrontos. As pessoas hoje, irmãos, estão com muita dificuldade de serem repreendidas pelos seus líderes, pelos seus pastores, pelos seus pais, pelos seus avós. As pessoas têm muita dificuldade hoje de se dizer: você não está certo no que você está fazendo. E aos pregadores da prosperidade interessa ter muita gente, porque a teologia da prosperidade dá certo, irmãos. Todos os líderes que pregam a teologia da prosperidade estão ricos ou enriquecendo. Ela dá certo.
enquanto que os membros sonham com aquilo que lhe é proposto. Eu já presenciei casos patéticos em que uma determinada irmã tinha o seu marido doente com câncer, e uma vez um determinado pregador da teologia da prosperidade chegou para ela e falou assim, voltando do hospital, ele na última semana de vida, a cada dia pior, ele falou assim: não se preocupe, Jesus já curou seu marido, tome posse. E a irmã então aquietou seu coração, tomou posse. Uma semana depois, o marido dela morreu, e o mesmo pastor que falou para ela uma semana antes: seu marido está curado, tome posse, virou para ela e falou assim: ele morreu porque você não teve fé. Teologia da prosperidade é uma teologia covarde. Covarde. Segundo ponto de teologia é a teologia liberal. Já vou terminar. A teologia liberal hoje está sendo infiltrada na igreja brasileira. A teologia liberal tem vários aspectos, mas eu vou citar aqui só dois. Primeiro, ela crê que todos serão salvos. Isso se chama universalismo. Ela crê que todos, crentes ou não crentes, serão salvos. E essa crença, ela abre mão, abre o caminho para as pessoas fazerem o que quiserem. Para o maconheiro fumar a maconha dele, para o adúltero continuar em adultério. Afinal, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Amém, irmãos? A Bíblia diz que nós chegaremos e seremos julgados. Esse último negrito aí, para a gente terminar: não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar sua mensagem. Não falei com eles, mas eles profetizaram. Mas se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciaria as minhas palavras ao meu povo. Mais um negrito embaixo: ouvi o que dizem os profetas, que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: tive um sonho. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões das suas próprias mentes? Agora o final, que eu já falei, mas quero frisar biblicamente: o profeta que tem um sonho, conte o sonho. E o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Pois o que tem a ver a palavra, a palha com o trigo? Pergunta o Senhor. Isso diz respeito àquilo que eu lhe falei agora há pouco. Se você teve um sonho, uma palavra de Deus para entregar para alguém, mas não tem certeza que é realmente de Deus, fale para a pessoa que: olha, eu sonhei com você assim, eu tive uma vontade de falar isso assim para você, e eu creio que essa vontade é de Deus. Agora, eu não estou seguro quanto a isso. Olhe que Deus vai te confirmar ou não. Amém, igreja? Nós queremos terminar reiterando que nós cremos em todos os dons. Amém. Mas que você possa ver nesses textos que o profeta, assim como os outros portadores dos dons, tem uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Então, irmãos, que nós sirvamos a Deus com responsabilidade. Amém? Amém? Que nós desfrutemos de todos os dons com responsabilidade e com equilíbrio. Vamos ficar de pé e vamos orar? Semana que vem nós vamos falar sobre os dons de 1 Coríntios 12. A vara era de Arão. Êxodo capítulo 7. Obrigado. Viu? Não estava tão errado assim não. Só confundi, mas isso acontece. Vamos ficar de pé, vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por esta manhã, onde ouvimos a Tua palavra, onde lemos muito a Tua Escritura. Muito obrigado, Senhor, porque essa manhã eu creio que foi de rico enriquecimento para nós. Para mim foi, creio que para os meus irmãos também foi. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa distribuir dons a cada um que está aqui, a cada membro da igreja. Que o Senhor possa distribuir os Teus dons, mas que nós tenhamos, Senhor, sabedoria, que nós tenhamos responsabilidade, que nós saibamos que o espírito profeta está sujeito ao profeta, que nós saibamos administrar isso de maneira bíblica, de maneira saudável e de maneira que possa enriquecer, abençoar o corpo de Cristo e os nossos irmãos. Oramos, Senhor, para que cada um de nós, cada um dos outros irmãos que congregam neste lugar,
ao receberem uma profecia, ao receberem uma revelação, que eles possam ter a sabedoria e até mesmo a coragem de investigar aos teus pés, através da oração, se aquilo que ouviu realmente é do Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa-nos e leva-nos para casa para termos um almoço agradável e uma tarde excelente. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Cristo Jesus. Que o povo de Deus dê um amém. Glória a Deus, aí, meu irmão. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Receber a bênção da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e Pai, a comunhão, a consolação e os dons do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós, sejam distribuídos sobre vós, agora e para todos sempre.